1646. A Confissão de Fé de Westminster. Nem todos na Inglaterra aprovavam a Igreja Estatal. Desde o início, muitas pessoas viam o anglicanismo como um sistema que não penetrara profundamente nas doutrinas reformadas. A Rainha Elizabeth I aprovara os 39 artigos de religião em 1563, estabelecendo uma igreja episcopal inglesa. Desde o início, os puritanos estavam tentando impor a forma presbiteriana de governo e de cultos menos ritualísticos, mas seus pedidos foram totalmente ignorados. Os reis da casa Stuart, Tiago I e o seu filho Carlos I, procuraram aumentar o poder do sistema episcopal. Carlos, que queria a uniformidade tanto na Escócia quanto na Inglaterra, tentou impingir o anglicanismo sobre os escoceses presbiterianos. Essa situação volátil, tratada de maneira desajeitada, levou ao início da Guerra Civil Inglesa. Carlos I teve uma longa história de batalhas com o parlamento. Na primavera de 1640, convocou um parlamento que se opôs vigorosamente a ele, levando-o a dissolvê-lo rapidamente apenas para convocar outro no outono do mesmo ano. 2 anos depois, diante do mesmo parlamento, o rei tentou prender alguns membros da Câmara dos Comuns que se opunham a ele. Sua acusação de que aqueles homens tinham cometido traição foi a fagulha que deu início à guerra, que levou a Inglaterra ao puritanismo por alguns anos. Logo no início de 1643, o parlamento aboliu o sistema episcopal, para colocar uma igreja presbiteriana em seu lugar. Uma assembleia foi convocada na abadia de Westminster. Um total de 121 ministros e 30 leigos, alguns dos quais eram escoceses, se reuniu para reconstruir a igreja inglesa. Durante os 6 anos em que a Assembleia de Westminster se reuniu, Oliver Cromwell, o líder do exército do parlamento, levou os puritanos ao poder. O rei seria decapitado em 1649. A Assembleia de Westminster criou a Confissão de Fé de Westminster, em 1646, um clássico do pensamento presbiteriano. Assim como o Breve Catecismo de Westminster de 1647 e o Catecismo Maior de 1648, as crenças propagadas neles eram puramente calvinistas. A confissão falava sobre a inspiração das Escrituras, declarando que a Bíblia é a única autoridade da fé cristã. Em suas línguas originais, as Escrituras foram inspiradas por Deus e se mantiveram puras por todas as eras. A plena certeza da autoridade divina, porém, é uma obra interior do Espírito Santo. A Confissão de Fé de Westminster incluiu a doutrina da predestinação, assunto sobre o qual os 39 artigos de religião se mantiveram em silêncio. A confissão afirmava: alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna, e outros preordenadas para a morte eterna. Contudo, nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Além disso, ele enfatizava o relacionamento de Deus com o seu povo por meio da aliança. A redenção humana é um tipo de equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A confissão defendia o governo dos presbitérios, em vez de deixá-la a cargo de sacerdotes e de bispos, além de não permitir qualquer espaço para transubstanciação, ao contrário do que fizeram os 39 artigos. Do mesmo modo, determinava a observância do domingo por parte do crente, um dia estritamente dedicado à adoração pessoal e pública. O puritanismo na Inglaterra, porém, não durou muito. Em 1658, com a morte de Oliver Cromwell, nenhum líder forte se levantou do lado puritano. Embora tivesse assumido o lugar de seu pai como protetor da Inglaterra, Richard, o filho de Cromwell, não tinha as habilidades de liderança de seu pai. Richard afastou-se de maneira digna, e a Inglaterra voltou à monarquia sob o reinado de Carlos II, filho de Carlos I. O novo rei conseguiu restaurar de maneira bem-sucedida o episcopado na Inglaterra. Os escoceses, no entanto, se apegaram à Confissão de Fé de Westminster, fazendo com que ela se vinculasse à Igreja da Escócia. Por intermédio da Escócia, a palavra Westminster se transformou em um sinônimo de calvinismo histórico.